irmão, tudo bom? Que tal resolver uma questãozinha agora sobre conservação da quantidade de movimento? Colisões. Guarda a seguinte informação. Existem 3 tipos de colisões que nós trabalhamos no ensino médio, tá? São as colisões inelásticas, onde os corpos ficam grudados após a mesma. São as colisões perfeitamente elásticas, em que os corpos ficam totalmente separados e ainda há uma conservação da energia. O sistema não perde energia mecânica, tá? Ou a perda é desprezível. Esse tipo de colisão, por exemplo, ocorre nas moléculas de um gás, tá? Existem as colisões parcialmente elásticas, que são aquelas onde os corpos não ficam grudados após a colisão, mas há perda de energia. Então, inelástica, eles ficam grudados após a colisão, com muita perda de energia. Perfeitamente elásticas, que ficam separados após a colisão, mas não há perda de energia. E as parcialmente elásticas, tá? Beleza. Nesses 3 tipos de colisão, nos 3 tipos de colisão, há sempre a conservação da quantidade de movimento. Nos 3 tipos, sempre há a conservação da quantidade de movimento. Guarda isso aí. A quantidade de movimento imediatamente antes de uma colisão inelástica é igual à quantidade de movimento depois. Isso vale para perfeitamente elástica e vale para parcialmente elástica. Onde nós vamos aplicar nessa questão? A gente vai aplicar essa ideia nessa questão e em outras. Mas nessa questão você vai perceber que ele vai dar o comando para informar que o impulso é praticamente nulo. Consequentemente, não vai existir variação da quantidade de movimento. Porque pelo teorema do impulso, lembra? A gente tem que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. César, eu já estou descabelado aqui, eu não lembro de nada disso. Anota para mim. Vou anotar. Agora primeiro, vamos ler a questão. Tá certo? Simbora. Pela leitura e observação da tirinha, observa-se que o personagem Cebolinha conseguiu habilmente puxar a toalha da mesa, sem, no entanto, deixar caírem os copos e pratos que estavam sobre ela. Tá? Do ponto de vista físico, como poderia ser explicada essa proeza? O que foi que ocorreu aí? Olha a tirinha, dá um minutinho para você ler aí. Veja essa tirinha aí, ó. Tá? O que é que está ocorrendo aí? Presta atenção. A gente tem... Deixa eu passar para a página aqui. Pronto. A gente tem que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Mas você não deve esquecer que impulso é a força constante ou média vezes o intervalo de tempo. E você vai concordar comigo que esse cara aqui ele pode vir a ser nulo. Concorda? Sim. Para ele ser nulo, existem 2 possibilidades. Ou a força é nula, 3 possibilidades. Ou a força é nula, ou o intervalo de tempo é nulo, ou os 2 são nulos. Vamos imaginar o seguinte cenário. A força existe, mas o intervalo de tempo de interação dessa força é desprezível, quase que instantâneo. Então, mesmo que a força exista, mas o intervalo de tempo sendo praticamente zero, praticamente instantâneo, isso aqui será zero. Se isso aqui for zero, que é o que ocorre em todas as colisões e explosões, por exemplo, se isso aqui for zero, eu tenho que... quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Ou seja, passando para o outro lado, eu tenho que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Ou seja, galera, a quantidade de movimento antes de uma colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. A quantidade de movimento antes de uma explosão é igual à quantidade de movimento depois de uma explosão. Obviamente, tudo isso do sistema. Então, essa questão, quando o Cebolinha puxou aquela toalha, o intervalo de tempo foi muito pequeno. Tanto é que ele tem que puxar muito rápido. Como o intervalo de tempo é muito pequeno, mesmo existindo a aplicação de uma força, o atrito praticamente não atuou naqueles pratos ali, porque foi algo bem instantâneo, ou quase que instantâneo. E aí não houve conservação da quantidade de movimento, então não houve variação da quantidade de movimento, ou seja, se os pratos estavam parados, eles vão continuar parados. A quantidade de movimento antes era zero, a quantidade de movimento depois será zero. Repito por quê?
porque a força de atrito até que existe é muito grande, tanto é que se ele puxasse devagarzinho os pratos iriam com ele, mas o intervalo de tempo de interação é bem pequeno. Então, como eu reduzi o intervalo de tempo, o impulso tendeu a zero, a variação da quantidade de movimento tendeu a zero, ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à final, consequentemente, se os pratos estavam parados, se eles não tinham velocidade antes, eles não terão velocidade depois. Então, vamos retornar ao nosso gabaritozinho. Opa! Perdão, eu fui para outra questão aqui. Vamos retornar ao nosso gabarito que diz o seguinte: quando Cebolinha, letra B, quando Cebolinha puxa bruscamente, o tempo de interação, puxa a toalha bruscamente, o tempo de interação dela com os copos é entre... O tempo de interação delas com os copos e pratos é muito pequeno, praticamente não alterando a quantidade de movimento desses copos, que permanece nula, consequentemente os corpos, os pratos e os copos aí permanecem parados. Então, gabarito letra B de bola. Tá de boa? Entendeu direitinho? Sacou legal? Então faz o seguinte, se tu ainda não está tão seguro, não passa para uma próxima questão, não passa para o nosso quiz, por exemplo. Assiste de novo essa questão, escuta o começo dela, onde eu explico o que é conservação de quantidade de movimento, como é que ocorre, enfim, para que depois, quem sabe, você passe para os nossos quizinhos, tá certo? Então, ó, aquele abraço, a gente se vê na próxima questão. Tchau, tchau.